Fala, fiel torcida! Finalmente chegou o jogo para o qual o Corinthians estava se preparando, todo mundo sabia. Fez revezamento ao longo do Campeonato Paulista para segurar os jogadores ali, para ninguém se machucar, controle de tempo, controle de carga. Enfim, o Corinthians chegou em condições, não poderia ser melhor como ele chegou para esse jogo da Libertadores. Time fresco, pôde preservar todos os jogadores e não usá-los no último final de semana, porque já está classificado para a próxima fase do Paulista, garantido em primeiro lugar. E aí o Corinthians simplesmente achou que ia ganhar o jogo a hora que quisesse. Extremamente displicente, sem comprometimento, sem competir, e acho que faltou com respeito com o jogo, com o adversário e principalmente com a fiel torcida. Se eu que estava aqui em São Paulo assistindo da minha casa, fiquei muito brava, muito decepcionada. Que dirá os torcedores que se deslocaram até a Venezuela, que é uma viagem longa, complicada, para ver um Corinthians andando em campo. Você confere agora aqui na Rádio Coringão, análise fiel de, sim gente, Universidade Central da Venezuela 1, Corinthians 1. Como eu falei na introdução, o Corinthians chegou para esse jogo inteiro e exatamente como a comissão técnica queria chegar, com todos os jogadores titulares à sua disposição, ninguém machucado, sem nenhum problema e, mais do que isso, jogadores descansados. Teve um problema logo no início do jogo, que foi a necessidade de substituição ali do Ranieri, do Bidon, no lugar do Ranieri, né, que sentiu, e passa a ser uma preocupação para essa jornada que o Corinthians tem adiante. Eu, sinceramente, não colocaria o Bidon logo de cara. Tudo bem que ele estava jogando e, né, em ritmo de jogo porque esteve com a seleção brasileira, não por isso, mas por uma questão mesmo dos jogadores que estão jogando ali juntos esse começo de temporada todo, enfim. Achei o Bidon em alguns momentos displicente, mas não só ele, o time inteiro. O time do Corinthians no primeiro tempo era para ter feito 3 gols, minimamente. Porque a questão não era só a diferença técnica, sabe? Já não bastasse isso, porque o time do Universidade era muito limitado. Muito limitado. O time do Corinthians, assim, ele era superior tecnicamente, taticamente e fisicamente. O camisa 10 do time venezuelano é um camisa 10 de várzea. Nem de várzea às vezes, porque às vezes você vai na várzea e tem jogadores ali fisicamente muito bem preparados. Não era o caso dele. E ele conseguiu jogar, gente. O Corinthians conseguiu deixar um time com uma extrema dificuldade de criar jogadas, jogar. E isso não pode acontecer. Como eu falei, foi uma falta de respeito. Porque quando você pega um adversário extremamente fragilizado e que você tem condições de fazer 2, 3 gols, você tem que ir lá e fazer 2, 3 gols. Você tem que respeitar, você tem que jogar. E o comportamento dos jogadores dentro de campo foi desrespeitoso. Claro que você olha como o Corinthians, quando queria fazer alguma coisa, chegava com facilidade num gramado que é ruim, verdade, um gramado natural mais ruim. Você pensa, quando chegar na Neoquímica Arena, ok, a gente resolve esse problema, vai dar tudo certo. Mas não poderia já ter resolvido o problema no primeiro jogo? Porque os jogadores têm que lembrar que tem um jogo domingo, que provavelmente vai ser um time reserva. Aí o jogo de quarta-feira, que poderia não ser um time titular, vai ter que ser um time titular. Só que no sábado seguinte já tem jogo decisivo pelo Paulista, matar ou morrer, ou você ganha ou você tá fora. E aí não era melhor você chegar nesse jogo com os jogadores descansados? Porque o Mirassol vai descansar e o Corinthians vai ter que jogar com seus titulares, porque ele não fez o que ele deveria ter feito no primeiro jogo. E ele não precisaria correr muito,
Ele não precisaria ter sido extremamente intenso para falar, nossa, desgastou os jogadores. Não, ele poderia só ser respeitoso e jogar futebol. Em dado momento eu ficava muito irritada de ver o Corinthians tocando para trás, passinho de lado, displicência mesmo. Você via, o jogador não chegava na bola porque estava desconectado do jogo. Ou então, quando o Corinthians conseguia avançar, criar alguma coisa, querendo entrar com bola em tudo dentro do gol. Não faz um chute de fora da área, não, sabe? Não foi vertical, não foi incisivo. E como eu falei, não precisava de muito esforço para ser minimamente vertical, minimamente incisivo e criar problemas pro time da Venezuela. E que pra eles, chegou uma hora que eu acho que eles falaram assim, bom, a gente é bem limitado, e só que o outro time não tá jogando, então vamos jogar aqui, ver o que a gente consegue. E esses jogos são muito perigosos porque tem um time do outro lado, por mais limitado que ele seja. Então ele pode em algum momento chegar até a sua área e levar algum perigo. E foi o que aconteceu. Os jogadores venezuelanos tiveram extrema liberdade. Aí o Hugo e o Bidon não conseguiram dar combate. Parece que desistiram ali da jogada. O cara cruzou para dentro da área. O jogador venezuelano subiu sozinho, cabeceou. O Hugo fez uma defesaça, só que para infelicidade do João Choca, ele estava no lugar errado e a bola bateu nele e entrou. Que eu não vou nem criticar o João Choca e, né, falar alguma coisa dele, pelo amor de Deus. Não, foi uma infelicidade. O que acontece é que o jogador venezuelano não poderia ter dado aquela cabeçada livremente, sozinho, subiu sozinho. Então, assim, o Corinthians pagou por uma postura displicente e descomprometida. Todo o discurso que foi feito ao longo da semana, antes do jogo, Ramon Dias falando na coletiva, Libertadores é diferente, a gente tem que saber jogar, a gente não pode falhar, a gente não pode dar ocasião do adversário nos atacar. O Carrilho falou que ok, o Corinthians era realmente favorecido, mas ele tinha que dentro de campo fazer jus a esse favoritismo, que não poderia de maneira nenhuma tomar gol. Isso era muito importante. Ah, tem que ser comprometido. E a gente não viu nada disso dentro de campo. No primeiro tempo, o Corinthians até jogou mal e mal, mas no segundo foi uma postura inadmissível de um time titular. A gente pode criticar o Ramon Dias porque, primeiro, ele demorou demais para mexer no time. Olha os seus jogadores, eles não estão comprometidos com o jogo, tira. Segundo, ele foi extremamente conservador com o time, que ele não precisava ser conservador. Por que é que ele tem que trocar 6 por meia dúzia? Tira o Garro, coloca o Coronado. Tira o Memphis, coloca o Thales. Ele não poderia, já no segundo tempo, tirar um volante ali que estava desnecessário, colocar mais um atacante, coloca o Thales com mobilidade, que conseguiria jogar. Tudo bem que no clima que os jogadores do Corinthians estavam jogando, eu não sei se isso ia dar certo, porque é justamente isso. A gente pode criticar o Ramon, que não mudou o esquema tático, que demorou para mexer, mas o problema maior do Corinthians foi o comportamento dos seus jogadores dentro de campo. E isso não pode ser aceito. Depois do jogo, o Ramon Dias, né, tentou ali justificar o que aconteceu na coletiva e ele não queria ali expor os jogadores, mas num dado momento ele falou claramente, a gente deixou de correr no segundo tempo e demos ocasião para o adversário fazer um gol. Só que também, aparentemente, tinha uma tranquilidade, porque, gente, se o Corinthians não golear esse time aqui na Neoquímica Arena, não sei o que vai ser do resto da temporada do Corinthians, porque esses jogos assim fáceis, o Corinthians tem que ir lá e dentro da sua casa vai ter que impor o seu ritmo. Só que ele poderia ter tido, o time poderia ter tido um comprometimento maior com o jogo, um comprometimento maior com o torcedor, com o espetáculo futebol. Ah, o estádio não tinha clima de Libertadores, realmente não tinha clima, mas você pode olhar isso de forma positiva ou de forma negativa. Ai, sei lá, os jogadores estavam ali se poupando porque sabiam que na Neoquímica Arena podem resolver. Gente, trouxe um peso para eles, uma cobrança para cima deles desnecessária. Mas, se você, torcedor, é supersticioso, então eu vou deixar no final desse vídeo
uma coisa assim para dar uma ponta de esperança. O Corinthians em 2012, quando foi campeão da Libertadores, estreou na Venezuela e também teve um placar de 1-1 e o resto é história, vocês já sabem, uma campanha invicta. Claro, o Corinthians começou já na fase de grupos e agora tá tendo que fazer esses 2 jogos, depois fazer mais 2 jogos para aí sim entrar na fase de grupos. Então, enfim, vamos nos apegar a isso, né? E pensar, bom, coincidências aí do futebol, quem sabe o Corinthians não repita a história, mas para repetir a história, ele vai precisar se comprometer minimamente com o jogo e nunca mais repetir algo como a gente viu lá na Venezuela. O Corinthians volta a campo contra o Guarani no próximo domingo na Neoquímica Arena pela última rodada da fase de grupos do Paulista e você acompanha aqui na Rádio Coringão. É isso, fiel torcida. Vamos tentar nos animar e acreditar que vai dar pro Corinthians passar, pelo amor de Deus, né? Talvez o problema maior seja depois do time venezuelano, mas tem que jogar bola. Até mais e vai Corinthians!